Fala galera, sejam bem-vindos! Estamos começando aqui a nossa live sobre a importância de validar os sentimentos. Vou até fixar aqui o tema. Importância de validar os sentimentos. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos à nossa live. Vou fixar aqui o nosso tema. A Cassie entrou aqui em 2 perfis. Só pra ver se eu tô de batom, amiga. Não estou de batom. Mas, ó, gente, tem aqui um lápis de olho, né? Uma coisinha mais arrumada. Vamos começar aqui. Beijo, Cassia. Vai dormir, amiga. Vai descansar. Aproveita que a criança dormiu também. Mas os outros fiquem aqui para conferir a nossa live sobre a importância de validar os sentimentos. Que nós tentamos fazer na terça. Mas depois eu refleti, gente. Eu tava num dia, assim, também super sobrecarregado, super corrida. E não tava tão focada pra live quanto estou hoje. E pra vocês verem como deu tão certo estar mais focada na live, hoje, por exemplo, minha filha tá até dormindo. Vocês acreditam? Minha filha já dormiu. E a gente vai falar então sobre a importância de validar os sentimentos. Tanto os seus sentimentos quanto das crianças, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida também durante a live, eu vou fazer algumas pausas pra eu poder responder vocês dentro do tema certinho, pra gente poder interagir, afinal é para isso que a gente faz a live, pra gente poder interagir. Então vamos começar, tá bom? Vamos começar pelo porquê. Eu acho que é o principal de tudo, a gente sempre começar pelo porquê de tudo. Então, o porquê que é tão importante a gente falar sobre sentimentos. Na maioria das vezes eu recebo muito aqui mães que estão gestantes, né, de primeira viagem, muitas mães solos, afinal esse é o foco do perfil. E aí elas sempre me falam assim: ai, que bom, olha aí! A filha da Cá também já dormiu, a Mari. Aí é tudo conexão, deu super certo. Até a Mari já tá dormindo, gente. Olha aí como que é bom, né? Então vamos lá aqui, sobre a importância. Deixa eu colocar meu livro aqui na frente para poder ver junto com vocês e não esquecer do nosso tema. Bom, a maneira como a gente lidar com os sentimentos da criança, ela influencia como os nossos filhos aprendem, como a gente lida com os nossos sentimentos, influencia da maneira como os nossos filhos também lidam com os sentimentos dele. Então, assim, como falar pro seu filho ouvir pro seu filho falar é tão importante quanto. É muito fácil a gente ignorar os medos de uma criança sobre, por exemplo, experimentar uma comida nova, sobre provar uma roupa nova, sobre ir em um lugar novo, né? Mas se dissermos pra ele não ser bobo em vez de escutar, corremos o risco de fazê-lo pensar em que sentimentos são bobagens, o que não é verdade, né? Não sei, tipo assim, sei lá, seu filho nunca comeu mamão, ou seu filho nunca comeu abobrinha, ou alguma comida que você gosta muito. E aí ele fala assim: não quero, não gosto, tenho medo disso. E aí você fala assim: não, mas que bobagem, a mamãe come isso, ou que bobagem, a mamãe faz aquilo. A criança pode começar a pensar que, de repente, ela falar pra você que ela não gosta de alguma coisa, ou que ela não quis fazer alguma coisa, que você gosta, que tá no seu hábito, é bobagem. E pode ser que ele passe a não te falar alguma coisa por achar que você vai pensar que é bobagem, ou por achar que ele está sendo bobo ao dizer aquilo. Olha que profundo. Então é muito importante a gente validar os sentimentos da criança, e aí vocês já vão entender também como isso funciona na nossa vida adulta, né? Por isso que é importante validar o sentimento da criança. Você deve estar pensando, né? Tipo, já é difícil a gente conter todas as emoções, assim, tudo que a gente precisa fazer para manter os filhos seguros, alimentados e limpos. Agora, como se isso não bastasse, a gente também precisa pensar no que eles sentem quando eles vão comer, quando eles vão se vestir ou quando eles vão fazer alguma coisa. Mas a gente precisa pensar no sentimento da criança. É muito importante validar os sentimentos da criança. Porque se toda vez que seu filho te disser que ele não quer fazer alguma coisa, que ele não gosta de alguma coisa, e você falar pra ele: não, mas você tem que fazer isso porque é bom pra você, ou porque eu acho que isso aqui é uma coisa boa, né? Vai chegar um momento em que ele vai preferir não te dizer, que ele prefere não fazer, e aquilo vai virar só uma obrigação. Então, eu, por exemplo, eu não gosto de comer abacate sem açúcar. Eu dou abacate sem açúcar pra minha filha.
Se ela me dissesse que ela não gostava do abacate sem açúcar, porque eu acho que é mais saudável, eu não daria pra ela. Mas eu não como sem açúcar porque foi assim que eu aprendi, né, a comer abacate com açúcar. E aí, se ela chegasse em mim e falasse, ah, mamãe, mas eu não gosto de abacate sem açúcar, eu quero comer com açúcar, ou sei lá, eu não gosto de abacate, eu falar pra ela, filha, mas abacate é bom, você tem que comer, faz bem pra sua saúde, pronto, você vai comer? Ela vai começar a fazer as coisas por obrigação, primeiro pra querer que eu não brigue mais com ela, segundo, pra querer validar o sentimento de expectativa que eu tenho a respeito da vida dela, e terceiro, simplesmente pra cumprir uma ordem, uma obrigação. E isso pode influenciar em várias outras áreas da vida dela no futuro, que eu já vou explicar para vocês também. Então, o filho de 8 anos, ele pode dizer, não quero ir à escola. Por exemplo, olha que situação, o filho chegar em você e falar assim, não quero ir na escola. Você pode responder para ele, você vai pronto, né? É algo que pode sair facilmente da nossa boca quando estamos com pressa, quando a gente sabe que é bom para criança. Você vai fazer isso e pronto, tipo, sei lá, você vai comer isso aqui e pronto, você vai pra escola e pronto, você vai usar essa roupa e pronto. É algo mais fácil quando a gente tá com pressa. Mas, se você disser pra essa criança, por exemplo, que não quer ir pra escola, você tá realmente odiando a escola agora? Por que você não quer ir pra escola? Você realmente não gostaria de estar lá com seus amiguinhos, visitando seus colegas? Você realmente quer ficar em casa? É mais fácil para a criança te escutar, saber que você está tentando ouvir o lado dela, saber que você está tentando entender o porquê que ela não quer ir para a escola. E aí, pode ser que ela não queira ir para a escola por algum motivo, de algum coleguinha que está com birra dela, de algo ruim que aconteceu para ela na escola e ela não conseguiu te dizer. Porque você não estava aberto, porque o tempo todo você dá comandos. Vá, faça isso e pronto. Né? Agora, se você disser, certeza que você não quer ir pra escola, meu filho, hoje podia ser um dia legal, né? Você vai estar junto com seus amigos, vai estar junto com a sua professora, você vai aprender 1 milhão de coisas novas. Conta pra mãe, então, por que você não quer ir? De repente, a gente pode sim ficar hoje em casa, mas me conta, por que você não quer ir? O que aconteceu? E aí o seu filho vai ver que você tá aberto a ouvir, ao invés de só dar comandos. E isso pode sim, além de abrir espaço para um diálogo, também é muito mais rápido, né? É muito mais fácil. Eu tô olhando para baixo às vezes, gente, porque eu ainda não tenho teleprompter e aí eu tenho que ficar olhando minhas anotações. Teria sido muito mais fácil agir de forma respeitosa e reconhecer os sentimentos da criança, né? Primeiro, isso significa avisar que está na hora de ir para a escola, colocar o casaco, em vez de tentar vesti-lo, por exemplo, sei lá, você quer sair, você quer colocar uma roupa rápido da criança e ela não quer, sai correndo de você, né? E aí, meu Deus, você já tá atrasado, você já tem que estar lá no compromisso e a criança não sai logo pra você poder fazer as coisas. E aí você fala assim, meu Deus, vem cá, coloca esse casaco, pronto, que tá frio lá fora, a gente tem que pôr o casaco, tá frio lá fora, coloca logo. Cara, você leva 1 milhão de tempo obrigando a criança a colocar o casaco dentro de casa, porque lá fora tá frio, né? Se ao invés de fazer isso, você chegar na criança e falar pra ela assim, olha, você odeia ficar com muito calor quando você tá dentro de casa, é por isso que você não quer colocar o casaco? Então tudo bem, olha, a gente vai pegar o casaco agora, vamos levar ele pro carro, e aí lá fora, quando você sentir frio, você coloca, tá bom? Se você tiver com frio, lá fora a gente coloca o casaco. Tudo bem? Tudo bem. E aí você segue com a criança pro carro e lá fora vai estar frio. Ela vai querer colocar o casaco espontaneamente. É muito mais rápido. A criança vai ver que você validou o sentimento dela de que ela não gosta de passar calor, por isso ela não queria colocar o casaco dentro de casa, né? E aí, lá fora, quando ela estiver sentindo frio, ela vai pôr o casaco. Você ganhou muito tempo, você conseguiu ir pro seu carro, a criança conseguiu ser ouvida e todo mundo foi atendido. Todo mundo teve seu sentimento, né, validado. E amanhã, se você estiver com pressa, se você tiver alguma coisa para fazer mais cedo, acorda mais cedo que a criança. E faz antes dela acordar, ou deixa tudo pronto antes dela acordar. Se você sabe que ela não gosta de pôr casaco dentro de casa antes de sair, já deixa o casaco dentro do carro, sabe? Se você sabe que ela não gosta de... Não é fácil ela ir pra escola todo dia,
Toda vez que ela chegar da escola, conversa, pergunta, se interessa por saber como foi o dia da criança. É muito importante disso, gente. E aí eu vou, né, dizer aqui uma história pra vocês, algo sobre validar os sentimentos. Uma mãe chamada Kate, quando o filho dela era pequeno, quando ele tinha tipo uns 4 anos, era uma coisa que parecia pra ela muito insignificante. Que ele não gostava, assim, era algo que pra ela parecia muito pequeno e tal. Ele não gostava de, por exemplo, quando tava chovendo, ou quando ele tinha sofrido um tombo, ou ela ter falado que ele não podia nadar com os pinguins, por exemplo, ele ficava assim muito bravo, muito irritado. Mas ela tentava ser compreensiva, porque ela sabia que o que era pequeno para ela podia ser uma catástrofe para ele, podia ser algo muito grande para o filho dela. E aí, quando ele fez 4 anos, então isso acontecia quando ele tinha 2 anos, tá? Quando chovia, quando tava frio, quando ele não podia nadar, brincar com os pinguins lá fora e tal, ele ficava muito bravo, ele ficava muito triste. E aí, ele se chateava, começava a chorar. E aí, quando ele fez os 4 anos, isso continuou acontecendo. Toda vez que, né, acontecia alguma coisa, ele se irritava, começava a chorar. E aí ela começou a pensar que ele nunca desenvolveria a resistência, porque ele sempre chorava quando esses fatos aconteciam. E aí ela começou a pensar que talvez ela tivesse, né, ela estava sendo permissiva demais com ele. Porque toda vez que acontecia esse fato que chateava ele, ela acolhia ele, ela conversava com ele, ela ficava junto com o filho dela. E que talvez ela devesse começar a falar para ele parar de fazer escândalo por bobagem, né? Porque pelo que os outros achavam que era bobagem. O que impediu que ela fizesse isso foi lembrar como ela se sentia mal quando os pais dela falavam para ela parar de ser boba, que ela precisava crescer. Quantas vezes os seus pais não te disseram para parar de ser boba, para parar de ser infantil, para não se preocupar com bobagem, não fazer escândalo por coisas bobas? Tenta refletir nisso antes de você pensar no seu filho, se seu filho está sendo bobo por fazer algum escândalo. Pensa em como era com você quando você era criança, como seus pais agiam quando você fazia alguma coisa que você não gostava ou quando você tinha medo. A Mel já continua, que é a história da Kate. A Mel, por exemplo, ela tem medo, ela não tinha medo de ir no escuro, agora ela tem, porque meu pai brincava de lobo com ela, de fazer e agora ela fala que ela tem medo. Ela tem medo quando chove e ela tem medo quando dispara fogos. Se eu dissesse pra ela que ela tem medo toda vez que chove é uma coisa boba, que chuva não faz mal, que chuva é uma coisa legal, e não acolher o medo dela, falar, filha, para de bobagem, é só chuva. Ela não ia mais contar pra mim os medos dela, ela não ia se sentir acolhida. Vamos voltar pra história da Kate. Agora, o Pierre, o filho dela tem até os 4 anos, ele continua então chorando, fazendo pirraça, ou fazendo escândalo, né? Quando aconteciam esses episódios. E aí agora o Pierre tem 6 anos e ela percebe que muitas vezes eles passam dias e dias sem nenhuma lágrima. Agora ele sabe lidar com as coisas que antes teria feito com que soltasse um mar de lágrimas. Ele diz, deixa pra lá, mamãe, vamos dar um jeito nisso. Ou me dá um abraço enquanto meu joelho dói. Enquanto meu joelho dói, vai parar na hora. A mudança aconteceu de maneira gradual e imperceptível. Ela fica muito feliz por ter continuado aceitando os sentimentos e oferecendo conforto. Olha que incrível. Embora pareça, né, que o caminho que a Kate fez foi muito longo, foi muito demorado, porque foi dos 2 até os 6 anos de idade, né? Levaram 4 anos até o filho dela começar a enxergar essas situações como situações que vão passar logo. Como, vem cá, mamãe, me dá um beijo que já vai passar. Ou como, deixa pra lá, né? A gente vai dar um jeito nisso. Pode parecer que foi o método mais difícil, mas na verdade ela optou pelo método mais rápido, porque esse método foi resolvido ainda na infância. Por mais que levou 4 anos, quando chegou com 6 anos, ele já se sentiu confiante e acolhido para perceber que aquelas coisas já não eram tão grandes, né? Aquilo que assustava ele era uma coisa pequena e que estava tudo bem, que já ia passar. Se ela fizesse isso, né,
Se ela já tivesse confrontado ele logo e ele não tivesse sido sentido acolhido, ele podia levar isso pro resto da vida e precisar de psicólogo, de terapeuta. Então, a minha dica é que a gente siga a filosofia de acalmar as lágrimas, compartilhando esse momento com os nossos filhos. Em vez de tentar eliminar os motivos, né? Se você levar os sentimentos do seu filho a sério, e é a sério mesmo, tá? Uma coisa pequena, sei lá, tipo, eu tô com medo da borracha. Leva o sentimento do seu filho a sério. Se você levar o sentimento do seu filho a sério e os reconfortar quando eles precisarem, aos poucos eles vão aprender a internalizar essa forma de se reconfortar e com o tempo vão se tornar capazes de fazer isso por conta própria, né? Eles vão ficar mais à vontade com as suas emoções, vão se sentir mais fortes. Esse é o segredo capaz de conter os sentimentos dos seus filhos e tranquilizar eles também, né? E claro, é um treinamento diário, a gente aprender tanto a reconfortar eles quanto nos reconfortar, né? Uma maneira de fazer isso é, em vez de deixar de definir o sentimento, você pode fazer o mesmo pelos seus filhos. Em vez de dizer, estou triste, ou você está triste, diga, né? Em vez de dizer isso, diga, estou me sentindo triste, ou parece que você está se sentindo triste. Você está naquele momento, né? Não é assim, estou triste, ou você está triste, né? É a gente dizer o contrário. É a gente dizer, parece que você está se sentindo triste. Olha só, a gente trouxe o sentimento para a fala. Por quê? Parecem duas frases iguais, mas são duas frases totalmente diferentes. Quando a gente diz estou triste e não estou me sentindo triste, o sentimento é uma coisa passageira. É uma coisa que dura um período e acaba. Agora, você estar é um estado que, por mais que é só um estado de estar vivendo aquele sentimento, é muito longo, né? Ou você é uma pessoa triste, você tá triste nesse momento. Quando você pergunta para a criança, você está se sentindo triste? Ela vai ter a abertura de dizer para você, sim, mamãe, eu estou me sentindo triste. Sim, papai, estou me sentindo triste por esse ou por aquele motivo. Então, acolher o sentimento da criança, chegar nela e perguntar o porquê que ela está sentindo aquilo, porquê que ela está vivendo aquele momento e definir como sentimento, né? Não taxar a criança, né? Definir ela assim só pelo simples ato e sim pelo sentimento, é algo muito importante. Além disso, é importante adquirir também o hábito de falar sobre os sentimentos, né? Tanto os seus quanto dos seus filhos. E aí agora a gente chegou na vida adulta para falar tanto dos seus quanto dos seus filhos. Para quem você fala sobre os seus sentimentos, né? Para quem que você conta o que você tá sentindo? É só para você? É para outras pessoas também? Você conta para seus pais, conta para seus amigos. E essa é a importância da gente dar valor aos sentimentos dos nossos filhos e escutar os sentimentos dos nossos filhos. Porque quando a gente pergunta para eles o que eles estão sentindo, eles vão entender. Vou deixar, amiga, vou deixar gravado para descansar. Beijo. Quando a gente pergunta para eles o que eles estão sentindo, eles começam a entender que eles podem dizer pra gente tudo que eles estão sentindo, que a gente vai os acolher, né? Se for alguma coisa ruim, se for alguma coisa errada, a gente não vai dar bronca de cara, a gente vai tentar entender o porquê daquele sentimento e eles vão entender que eles podem dizer pra gente os nossos sentimentos. Porque quando os filhos expressam os sentimentos, né, quando eles conseguem colocar em palavras os sentimentos deles, eles se sentem acolhidos. E às vezes eles não conseguem fazer isso com palavras, eles ainda são muito pequenos, mas eles conseguem fazer isso com desenho. A Mel, por exemplo, ano passado ela passou pelo desfraude, que foi porque ela quis passar, e esse ano, desde o começo do ano, ela voltou a fazer cocô na calcinha, mas ela não quer usar fralda, ela não quer voltar a usar fralda, ela quer ir pro piniquinho para fazer xixi, mas a fralda a gente não conseguiu tirar 100% a fralda dela. A fralda não, perdoa. A gente não conseguiu fazer ela ir 100% pro piniquinho novamente, né, para fazer o cocô. Eu cheguei nela e falei já algumas vezes, filha, vamos desenhar?
o porquê que você não consegue fazer cocô no piniquinho. Mas esse não foi o meu primeiro ato. O meu primeiro ato, achando que eu tava certa, foi deixar ela de castigo. Foi falar assim, não, se você não fizer cocô no piniquinho, você vai ficar sentada aí por 2 minutos. Porque, é 1 minuto por idade. E aí eu ia lá e deixava ela de castigo. Só que o que acontecia quando eu fazia isso? A minha filha estava internalizando que toda vez que ela fazia uma coisa que pra mim era errada, ela ia ficar de castigo. Então o que ia acontecer? Toda vez que ela fizesse cocô, nesse caso, ela não contava pra mim, porque ela ia ficar de castigo. Ela ia e contava pra minha mãe. Ela ia e contava pro meu pai. Ou ela ia e contava pra alguém que estava perto. E o que eu estava fazendo com isso? Eu estava fazendo com que minha filha, de 2 anos, se afastasse de contar pra mim coisas difíceis pra ela, por achar que eu ia colocar ela de castigo. E aí imagine quando essa menina for adolescente. Ela não ia querer contar pra mim coisas que fossem erradas ao meu ponto de vista, porque eu ia colocar ela de castigo. Então eu mudei esse meu ato, mudei essa minha visão e passei a perguntar pra ela: filha, por que você não tá conseguindo fazer cocô no piniquinho? Você quer voltar a usar fralda? Não, mamãe não quer voltar a usar fralda. Então tá bom, então vamos achar a melhor maneira pra você, de você poder fazer o cocô no piniquinho, vamos desenhar o porquê que você não quer fazer. E aos poucos, ela ainda escapa, né? Muitas vezes escapa, mas na maioria das vezes agora ela já vem e me conta: mamãe, fiz cocô. Eu, que bom, filha, você fez cocô é uma coisa boa, né? Vamos lá se limpar. Quer terminar de fazer no piniquinho? Mamãe, não quero, eu já fiz tudo, então tá bom. Agora ela voltou a vir e me contar, porque eu levei em consideração os sentimentos dela, eu levei em consideração a importância de entender os sentimentos dela. E saber reconhecer um sentimento difícil não significa que você precisa ceder à vontade da criança, como no caso da Mel, não estar fazendo cocô no piniquinho. Tampouco, por exemplo, largar o trabalho porque a criança não quer mais ficar com a babá, né? Evitar qualquer coisa que deixe a criança infeliz. Tipo, eu vou evitar de fazer qualquer coisa porque a Mel tá infeliz. Não. Reconhecer o sentimento significa apenas encarar os sentimentos da criança a sério, levá-los em consideração ao tomar as decisões e ajudar a tranquilizá-la, né? Não por negação ou por distração, que é muito importante também, mas por reconhecimento, compreendendo sua reação sem fugir nem se distanciar dela. Então, é muito importante também a gente não negar e nem distrair o sentimento. Muitas das vezes a gente nega os sentimentos da criança. E aí, deixa eu tomar uma água. Quando a gente nega os sentimentos da criança, quando a criança cai, quando a criança tropeça, a maioria das vezes, e a criança pega e fala: qual que é a primeira reação que você tem quando a criança cai? E principalmente quando você tá num ambiente que tem outras pessoas, qual que é a sua reação? É falar pra criança assim: não, vem, tá tudo bem, não tá doendo não, a mamãe vai dar um beijo e já sarou. Você tá negando o sentimento de dor daquela criança naquele momento, porque tá doendo, né? Se a criança caiu, se ela se machucou, tá doendo de alguma forma. E aí você falar assim: não, tá tudo bem, não tá doendo, você tá negando o sentimento da criança. E negar não é bom. Claro, não é toda vez que a criança leva um tropeção que dói, mas você chegar nela e falar assim: tá tudo bem, filho? Tá doendo? Mostra pra mim onde tá, eu vou dar um beijo, já vai passar, mas me conta onde tá doendo. Você não negou, né? Você ouviu o sentimento da criança. E por distração também não é legal, tá? Quando a criança tá fazendo alguma coisa errada, tá pulando, e aí pra ela parar de fazer aquilo, você pega e dá um brinquedo, dá uma outra coisa pra ela fazer, não é legal. Porque ela vai aprender que toda vez que ela estiver fazendo alguma coisa que não é legal, você vai ter que distrair ela com alguma outra coisa. E isso não é bom, tá? Isso não leva a criança a nenhum aprendizado. Só um pouquinho, gente, que a minha filha acordou. Calma aí. Deixa eu ligar a luz pra vocês continuarem vendo. Tô indo, pai! Gente, minha filha acordou. E eu vou ter que dar uma pausa na live aqui. Peraí, vamos continuar aqui porque a gente já consegue finalizar esse assunto. E ó, aí ó, o sentimento de quem acabou de acordar e precisa da mãe.
Vem com a mamãe, meu amor. Mamãe tá aqui. Acordou. Vem cá, mamãe. Vem. Aqui, acordou. Pronto, vem. Mamãe tá aqui. Ótimo. A criança acordou, a gente já continua aqui com o tema. Era aí que já tá acabando. Como ela ainda mama, né? Ela precisa dessa atenção de continuar mamando. Aqui, mamãe tá aqui, vem cá. Bom, vamos lá. Aqui. Mamãe tá aqui. Aqui. Pronto. Então, gente, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, a gente não pode nem negar, tá? Nem distrair os sentimentos da criança, porque não é legal a gente distrair. Claro, existem situações, mas até nessas a gente tem que saber lidar com o sentimento. Como, por exemplo, lá na guerra, teve um pai que estava, na guerra da Síria, né? Teve um pai que estava distraindo a criança de dizer que os tiroteios que estavam tendo eram fogos. Aí, claro, né? Você tá levando a criança para um lado lúdico, de uma coisa que é muito crítica, né? De uma guerra. Agora, no dia a dia, numa situação normal, a Mel mesmo vive pulando do sofá. Eu já falei pra ela que não pode. E aí minha mãe pegou e falou assim, não, quando a Mel estiver fazendo isso, você pega e dá uma outra coisa pra ela fazer. O que eu ia estar fazendo? Eu ia estar distraindo a Mel de uma situação que é ruim pra ela, né? Que não é algo bom, pra ela ir fazer outra coisa. Então não seria legal, ela não estaria aprendendo nada, tá bom? Ela só estaria desviando o foco. Então isso não é bom. Agora, numa situação real, que não fosse uma guerra, por exemplo, tem um estudo que um rapaz fez de um terremoto, quando houve um terremoto na Austrália. E aí as crianças, né, tinha acabado de acontecer, ele queria saber qual que era a reação das crianças quando voltavam às aulas e tal, do sentimento delas, que era uma época que também as crianças tinham mais gripe. E aí aconteceu um terremoto, e ele pediu para as crianças fazerem um desenho sobre o que elas estavam sentindo, né, quando aquilo aconteceu. E aí tiveram crianças que desenharam, que fizeram assim desenhos de medo, de pânico, de tudo caindo. E teve criança que fez desenho feliz, porque achou que o terremoto, sei lá, era uma festa, era uma outra coisa que estava acontecendo. E aí essas crianças que fizeram os desenhos felizes e otimistas do terremoto, elas sofriam significativamente mais doenças respiratórias do que aquelas que apresentaram medo. Medo, fogo, fatalidades, tragédias. Por quê, gente? Expressamente, expressar as nossas tristezas, por mais dolorosas que elas possam ser, toda vez que a gente faz isso, maior ou menor grau, intensidade, o sentimento diminui. Então, expressar o que a gente está sentindo é muito importante. Porque aquelas crianças que desenharam ali felicidade ou coisa de menos medo num terremoto, onde elas estavam sim com medo, mas os pais chegaram nela e falaram assim, tipo, né, porque não é uma guerra, gente, é um terremoto, né, é uma situação diferente, atípica do seu dia a dia. De repente sua casa inteira tá tremendo, você tá morrendo de medo, mas as pessoas chegam em você e falam assim, em vez de falar assim, você tá com medo? A mamãe vai te explicar o que aconteceu, nesse momento tá tudo bem, a gente tá junto, mas não fica com medo disso. A criança não pode nem sentir o medo. Ela teve que reprimir o sentimento dela. Então, reprimir os seus sentimentos te afeta em várias áreas, até na sua saúde. Agora, quando você expressa o seu sentimento, a sua dor, o seu medo, o que você tá sentindo, aquilo vai diminuindo aos poucos, você deixa sair aquela situação de você. E isso é tanto para a criança quanto para o adulto, né? Quando você está sentindo alguma dor, algum medo, alguma raiva, alguma emoção, boa ou ruim, você não quer dividir com alguém? Principalmente as emoções boas. A gente tem essa mania de dividir mais as emoções boas, mas é muito mais importante também dividir as situações ruins,
tanto quanto as situações boas, tá? É muito importante, é fundamental, assim, que os pais sejam sensíveis aos sentimentos de uma criança, e todos nós, né? Dente de leão, orquídea, porque as crianças que não tinham medo lá, que desenharam, né, o medo do fogo, os sentimentos dela foram chamados de dente de leão. Todos nós, é importante que a gente se beneficie, né, por ter os nossos sentimentos reconhecidos, validados e compreendidos. Ainda que nas mesmas circunstâncias a gente tivesse, né, situações diferentes. E o principal, a gente permite, né, que os nossos filhos tenham... É muito importante a gente permitir que os nossos filhos tenham seus próprios sentimentos sobre o mundo e as questões familiares que os cercam. E não que desenvolvam uma atitude de negação a respeito. A criança terá mais capacidade de ser feliz se puder experimentar tudo e qualquer sentimento, e não apenas os mais convenientes. Então, quando diz aqui os mais convenientes, são daquelas situações do tipo: você tá com toda a família reunida, ou você tá num lugar... Vem cá, meu amor. Você tá ali com toda a família reunida, ou você tá num lugar aberto. Por exemplo, sei lá, você tá num shopping, você tá num mercado, tá numa praça. E aí a criança começa a chorar. Né, desse nosso aprendizado de hoje, com o filho acordando no meio da live, né, o mais importante da gente fazer é aprender a validar os nossos sentimentos, a entender de onde eles vêm, né, se é um sentimento com a criança, pensar se esse sentimento está vindo de você, de uma situação que você tinha na sua infância, igual o exemplo que eu dei aqui, né? A situação ali, o medo que ela tinha vinha da infância dela, quando a mãe dela falava para ela não ser boba com alguma coisa. E antes de falar com a criança, você começa a perguntar se quem tá ali não é a sua criança interior. Em várias situações com a Mel, por exemplo, vinha tipo assim, quando eu era criança, minha mãe ficava um pouco longe porque ela trabalhava. E aí, eu mesmo trabalhando em casa, eu comecei a ficar um pouco longe da Mel. E eu comecei a perceber que era porque eu, na minha infância, não tinha minha mãe perto. Então, eu comecei a ficar longe da minha filha porque na minha infância eu também não fiquei perto da minha mãe. E aí, ao perceber isso, eu comecei a ficar mais vezes próxima à minha filha. E entender o sentimento dela de que ela precisava da minha presença. Então, o principal que fica dessa live é ouvir o seu filho, ao invés de obrigar
ele a fazer qualquer coisa, pergunte sobre o sentimento dele, pergunta por que ele não quer fazer aquela coisa. E não é só nos sentimentos ruins, tá? Pergunta também sobre os sentimentos bons. Quando ele gostar de fazer alguma coisa, tenta entender por que ele gostou. E de repente, numa experiência futura, você consiga entender se ele vai gostar ou não daquela experiência. Né? Validar o sentimento da criança é muito importante. Assim como validar o seu sentimento de gestante. Tá? Se você tá com medo de ser gestante agora, a live hoje foi muito mais, né, para quem já é pai, mas se você tá gestante e tá com medo, valida esse sentimento. Conversa com alguém, não é feio e não é errado sentir medo por estar gestante, tá? Mas valida esse sentimento, que conforme você for falando dele, ele vai saindo, ele vai sumindo e você vai conseguindo ouvir várias opiniões e várias reações sobre ele, tá bom? Obrigada para todo mundo que viu a live até aqui. Eu vou editar ela para subir no IGTV, porque a Mel acordou no meio da live. E se você gostou desse assunto, comenta aqui, né? Para quem vai estar vendo no IGTV, comenta aqui para mim, para eu saber também o que falar para vocês nas próximas lives. E também me dá mais dica aí, gente, dos melhores horários para vocês verem as lives. Eu fiz hoje às 22 porque foi o mais votado, mas de repente esse não é o melhor horário para todo mundo, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima live.